Graça e paz. Louvado seja Deus, você está bem? Graças a Deus, que tempo bom, não é? Que Deus maravilhoso, o nosso Deus. Bom demais estar aqui para louvar a Deus, adorar a Deus, fazer festa para Deus, dizer o quanto Ele é bom, o quanto nós o amamos, o quanto Ele tem nos abençoado dia após dia. O nosso Deus verdadeiramente é Deus nos céus, na terra, debaixo da terra, em todos os lugares que você imaginar. Deus é Deus. Nosso Deus manda no céu, nosso Deus manda na terra, nosso Deus manda debaixo da terra, nosso Deus manda nos anjos, nosso Deus manda nos homens, nosso Deus manda nos demônios, nosso Deus manda em todos. Eu tenho uma pergunta para você nessa noite: você quer ser cheio de Deus? Cheio de Deus? Cheio do Espírito Santo de Deus? Pois é, eu também. A Bíblia diz que Deus é insondável, nós nunca iremos conhecer Deus completamente, totalmente. Deus é infinito. Na eternidade nós passaremos todo o tempo conhecendo a Deus e nunca, jamais conheceremos Deus completamente. Porque o nosso Deus é poderoso, é glorioso, é o eterno. Nosso Deus é insondável, nosso Deus, Ele ultrapassa todas as barreiras e fronteiras da ciência, da medicina, de todas as coisas que você imaginar. O nosso Deus está acima de tudo e de todos. O nosso Deus é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus. Quando você pensar que já conhece muito de Deus, eu sinto muito te dizer, mas tu não conhece nada de Deus. Agora Deus te conhece. Deus conhece você como você mesmo não se conhece. Deus conhece cada passo. Deus conhece cada palavra, Deus conhece cada lágrima, Deus conhece cada respirar, cada suspirar, Deus conhece cada passo que você dá na terra, Ele te conhece. Eu não sei como você chegou aqui hoje, talvez o teu coração esteja assim um pouco entristecido, magoado, talvez tenha um espaço vazio no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Mas sabe, esse vazio do teu coração, ele tem um formato de Jesus. Ele tem um formato de Jesus. Só Ele pode preencher esse vazio da alma. Só Ele pode fazer o seu coração se alegrar outra vez. Só Ele pode te dar a alegria que você tanto precisa. Só Ele pode te dar a força que você necessita. Só Ele pode te fazer andar pelo vale da sombra da morte, mesmo assim, te guiar em segurança e te fazer chegar do outro lado em segurança. O deserto, seja qual for, é para passar por ele, é para vencer em nome de Jesus. O nosso Deus é Deus que nos guia em caminhos seguros. Por mais difícil que seja, Ele nos guia em caminhos seguros. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso glorioso Redentor. Se encha do Espírito nessa noite. Eu queria compartilhar uma palavra com você, em um dos livros mais delicados das Escrituras. Um livro pouco lido. São poucas as pessoas que lêem esse livro. Ele faz parte de uma categoria de uns livros na Bíblia que são chamados de livros poéticos, mas muito poderoso. Eu não vou perguntar quem já leu esse livro todo, mas eu sei que não são muitos. Mas esse livro nos traz lições tão maravilhosas, tão preciosas, que eu espero que essas lições causem impactos hoje no nosso coração e na nossa alma, e que nós possamos sair daqui para que, a partir do momento em que nós cruzarmos aquelas portas, nós possamos ir com uma nova convicção no coração e dizer: eu serei fiel a Deus até o fim, porque vale a pena ser fiel a esse Deus, vale a pena crer nesse Deus. Eu quero te convidar para você abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Jó. Não sei qual é o conhecimento que você tem desse livro,
mas as lições que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você hoje são lições muitíssimas preciosas. O livro de Jó é um livro grande, digamos assim, 42 capítulos, cheio do poder de Deus e da glória de Deus. Logo no primeiro capítulo do livro de Jó, você vai encontrar uma descrição sobre a pessoa de Jó. E eu quero começar a falar a partir da família de Jó. A família de Jó é uma família muito bonita, uma família muito bem estruturada, uma família muito bem unida. A família de Jó é um exemplo. Jó é um homem íntegro. A família de Jó é um exemplo a ser seguido por qualquer cidadão da terra. A Bíblia começa dizendo que Jó era um homem íntegro. Era um homem reto. Era um homem temente a Deus. Era um homem que se desvia do mal. Jó é esse homem. Uma família perfeita, podemos dizer assim. A Bíblia apresenta Jó como um homem que tem uma família maravilhosa. Mas não é só que Jó tem uma família maravilhosa. Jó também tem riquezas. Jó é um homem rico, de uma família próspera, e um cidadão o qual Deus o conhecia muito bem. Eu te convido para a gente ler o capítulo 1, a partir do versículo 1 do livro de Jó. Acompanhe comigo a leitura. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Jó era um homem sincero. Em algumas Bíblias pode estar escrito como Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Quando Deus dá testemunho de Jó, no capítulo 6, no versículo 6 do capítulo 1, nós podemos ver a seguinte descrição. Capítulo 1 e versículo 6 de Jó diz: vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus e balde? Porventura não o cercastes de bens, e ele e a sua casa, e tudo quanto tens? A obra de das suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens. E verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tens está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás o saiu da presença do Senhor. Até aí, até o versículo 12. Um certo dia, Deus marca uma reunião com os seus filhos. Eu creio que é uma reunião no mundo espiritual, celestial, com os anjos.
Mas a Bíblia diz que uma outra criatura, uma outra pessoa se apresentou por lá, sem ser convidado. Então Deus dirige a palavra a essa criatura, Satanás, e diz assim: de onde tu vens? E ele disse assim: eu venho de rodear a terra e passear por ela. Estou por aí. Estou procurando um lugar para ficar. Estou procurando uma família para destruir. Estou procurando uma casa para morar. Estou procurando uma brecha para entrar. E Deus então pergunta: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que eu sou quando ninguém está me vendo. Homem reto. Reto é aquilo que eu sou quando as pessoas estão me vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Jó é sincero. Jó é santo. Jó é puro. Jó é um homem segundo o coração de Deus. Então, Satanás disse assim: mas também, é claro, da maneira como tu cercas ele de bem e de bênçãos, ele tem que te adorar. Satanás poderia ter dito assim: não conheço não, não tenho visto não, mas vou passar a observar a partir de agora, já que o Senhor me deu o currículo dele. É isso que Satanás diz? Não. Satanás diz assim: mas também pudera. O Senhor cerca ele de bens na terra. O Senhor abençoa as obras das mãos dele. Tudo que ele toca prospera. Desta maneira, qualquer um te adora. Satanás está insinuando duas coisas. Ele está dizendo: o Senhor precisa subornar Jó para que Jó te adore. Jó não te adora mais porque ele te ama, ele te adora porque o Senhor cerca ele de bênçãos. Satanás está dizendo que Deus precisa subordinar uma pessoa para que essa pessoa o adore. Ele insinua isso. Só que aí ele diz assim: toca no que ele tem. Toca no que ele tem e verá se ele continua te adorando. A grande pergunta, irmãos: o que é que um homem tem? Um homem tem família, um homem tem bens, um homem tem amigos, um homem tem saúde. É o que Jó tem. É aquilo que o homem constrói. Desde o berço até a sepultura, um homem constrói família. Um homem constrói riqueza. Um homem tem saúde. Um homem tem amigos. Jó tinha tudo isso. Satanás então diz: toca em tudo que ele tem e verás se ele não vai blasfemar na tua face. Então o Senhor disse assim: vai, tudo que ele tem é teu, mas não toque no seu corpo, na sua carne. Satanás saiu dali para causar uma devastação na família de Jó e nos bens de Jó, na riqueza de Jó. Um certo dia, Jó está na sua casa, Jó está tranquilo com a sua família, com a sua esposa, quando de repente chega uma notícia. Chega um dos seus empregados e diz assim: meu senhor, nós estávamos cuidando do gado, nós estávamos cuidando dos animais e de repente fomos cercados pelos caldeus e eles levaram todos os animais e mataram os servos. E só eu voltei para te dar a notícia. A Bíblia diz que ele nem terminou de falar direito, o outro chega e diz: Senhor, desceu fogo do céu e consumiu os animais, morreram todos os servos, e só eu fiquei para te dar a notícia. Até que no versículo 18, vá comigo até o versículo 18, por favor, do capítulo 1, Jó recebe
a pior notícia que um pai e uma mãe poderia receber. No versículo 18 do capítulo 1 diz assim: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu irmão primogênito, o mais novo, eis que um grande vento sobreveio da além do Oriente, do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a notícia. Jó agora é um homem que perde sua riqueza, é um homem que perde os seus filhos. Amados, eu creio que essa é uma das maiores tristezas que o ser humano pode sentir na vida. É a dor mais cruel que um pai e uma mãe pode sentir. Você já imaginou, já parou para pensar, Jó tendo que receber os seus 10 filhos na sua casa, mas agora sem vidas? Você já imaginou a dor desse pai e dessa mãe? Como é que esse homem se ergue outra vez? Como é que esse homem conta a sua história? Porque Jó agora ele é um homem sem bens materiais, é um homem sem família, sem os filhos, sem aquilo que ele tem de mais importante na sua vida. Jó perde tudo. Como é que esse homem volta a trabalhar, a construir? Como é que esse homem volta a se reerguer na vida outra vez? Agora deixa eu dizer uma coisa para você, presta atenção aqui. A nossa família está longe das mãos do inimigo, está. Porque a nossa família é protegida. Ela é cercada pela mão do Todo-Poderoso. A nossa família está protegida, está cercada, está guardada pela mão do Todo-Poderoso, mas não está longe dos olhos do inimigo. É verdade que o inimigo não pode tocar na nossa família. É verdade que o inimigo não pode destruir a nossa casa. É verdade que o inimigo não pode destruir os nossos filhos, mas é porque a mão do Todo-Poderoso está aguardando. É porque a mão do Todo-Poderoso está guardando. É porque a mão do Todo-Poderoso está protegendo. A família de Jó é bonita. A Bíblia diz que quando eles se reuniam, ou quando eram os seus aniversários, um convidava o outro para fazer festa. E depois da festa, a Bíblia diz que Jó, ele pegava os filhos e ia sacrificar com os filhos a Deus. Ele matava bois, ovelhas e sacrificava a Deus. E o texto diz que ele fazia isso por quê? O texto diz que Jó pensava assim: talvez, durante a festa, durante o tempo em que eles estavam bebendo, se alegrando, ele pensava assim: pode ser que um dos meus filhos tenha pecado contra o Senhor. Pode ser que um dos meus filhos tenha blasfemado contra o Senhor. Então Jó pegava eles, matava os animais, sacrificava a Deus. Jó era um intercessor da sua família. A família de Jó era unida, os filhos de Jó eram unidos, porque tinha um pai que intercedia por eles. Agora, tudo isso sobre provisão, debaixo da provisão do Todo-Poderoso. Às vezes, irmãos,
A nossa família está bem. Os nossos filhos vão e voltam da escola. Eles vão e voltam do trabalho em paz. Eles andam, eles passeiam, eles vão a lugares e eles voltam em paz. E nós nos alegramos. Nós só não podemos esquecer de uma coisa. Tudo isso é provisão do Todo-Poderoso. Quando nós esquecermos disso, nós estamos perdendo o foco. Por isso, se a sua família está bem, se o seu trabalho está bem, se o seu ministério está bem, saiba que Deus está vendo, protegendo, guardando e te dando capacitação para exercer todo esse santo trabalho. Mas aí vem o capítulo 2. E no capítulo 2, Deus faz uma nova reunião com seus filhos. E quem vai junto? Satanás outra vez. E Deus faz a mesma pergunta. De onde vens? Satanás disse, de rodear a terra, de passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda não. Continuo fazendo as mesmas coisas que eu estou acostumado a fazer. Estou procurando um lugar para entrar. Um líder para derrubar. Uma casa para morar. Uma brecha. Estou fazendo o que eu sempre fiz. E Deus então pergunta de novo. Observaste na terra o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó sem alterar uma vírgula. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal e diz assim, e ele continua íntegro, apesar de tudo o que você fez com ele. Satanás então diz assim, pele por pele. Pele por pele. Irmãos, Jó perdeu os filhos, Jó perdeu a riqueza, mas Jó ainda tinha saúde. E um homem, ainda que ele perca tudo, apesar da dor e da tristeza, ele tem saúde, ele tenta recomeçar. Ele trabalha de novo. Jó é um homem experiente, tem experiências empresariais. Jó poderia recomeçar outra vez porque tem saúde. Então o Senhor diz assim para Satanás, vai e toca nos seus ossos, toca na sua carne, mas poupe-lhe a vida. Sabe o que Satanás está dizendo? Jó não ama mais a Deus do que a si mesmo. A Bíblia diz que Satanás saiu dali e lançou sobre Jó úlceras malignas. E Jó foi acometido de uma enfermidade da planta dos pés ao alto da cabeça. Agora, entenda isso aqui. Quando Jó recebeu a notícia que ele perdeu toda a sua riqueza, a Bíblia diz que Jó disse assim, nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para o seio da terra. Jó derruba a primeira tese de Satanás dizendo, o que eu construí entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. A razão da minha vida é o meu Redentor, é o Deus a quem eu adoro. Quando Jó recebe a notícia de que os seus filhos, todos os seus 10 filhos estavam mortos, a Bíblia diz que ele rasga as suas vestes. Ele rapa a sua cabeça, ele lança o rosto no chão e diz, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó derrota a segunda tese de Satanás. Jó amava mais a Deus do que a sua família. Mas agora tem a terceira tese. Satanás disse, Jó não ama mais você do que ele mesmo. E Deus autoriza então Satanás lançar sobre Jó essa enfermidade. Quando Jó está na dor, chega a esposa de Jó e diz assim, tu ainda continua amando esse Deus? Tu ainda continua sendo fiel a esse Deus?
Amaldiçoa esse Deus e morre, homem. O que é que ela está dizendo? Deus não é digno de ser adorado nesse sofrimento. Jó então olha para ela e diz assim: falas como uma louca. Se nós recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber o mal? Agora escute, presta atenção no que eu vou te perguntar. Responde-me, por favor. Jó sabia? Jó sabia que Deus tinha colocado na sua mão a sua reputação para vencer as teses de Satanás? Jó não sabia. Jó não sabia de nada do que estava acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa. Pode ser que Deus tenha te colocado em algum lugar. Pode ser que Deus esteja te fazendo passar por alguma situação só para mostrar ao inimigo ou para mostrar ao mundo que você ama mais a Deus do que a eles. Pode ser que você esteja vivendo um tempo difícil e você diga: meu Deus, por que eu estou vivendo isso? Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Calma, calma. Pode ser que Deus esteja confiando a você e em você coisas que até então você não sabe, não sabia. Jó não sabe de nada do que está acontecendo, mas Deus está provando Jó para derrotar o inimigo. Jó não sabe de nada do que está acontecendo, mas Deus está colocando Jó numa caminhada com ele, para lá na frente mostrar todo o seu poder. Depois de tudo isso, depois de Jó perder tudo isso, perdeu a riqueza, perdeu a família, o abandono da esposa, vem os amigos. A Bíblia diz que os amigos vieram, olharam de longe e não reconheceram Jó, de tão magro que ele estava. A Bíblia diz que Jó cheirava mal. E aí o texto diz que eles vieram e passaram 7 dias com Jó e não lhe dirigiram a palavra. Até que começaram a falar. E quando começaram a falar, a única coisa que eles fizeram foi acusar Jó. Vamos ver as acusações deles? Presta atenção comigo. Abra comigo, por favor, no capítulo... Abra comigo, por favor, no capítulo 2. Capítulo 2 de Jó. A partir do versículo 4. Deixa eu... Não é o versículo 2, capítulo 4. Na verdade, deixa eu encontrar aqui. As acusações, eu até deixei anotadinho aqui. Capítulo 12. Deixa eu... Quando Jó está no auge de tudo isso, vem os amigos de Jó e começam a acusá-los. A acusá-los de atrocidades que eles não tinham noção do que Jó estava fazendo. Vamos começar aqui. Abra no capítulo, primeiro aqui no capítulo 15. Capítulo 15, versículo 4, por favor. Capítulo 15, versículo 4. Diz assim: e tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, e tu escolhestes a língua dos astutos.
Não basta Jó sofrer com toda a dor e toda a acusação e todo o abandono de sua esposa, agora ele sofre com a acusação dos seus amigos. Eles acusaram Jó de ter roubado os órfãos e as viúvas. Eles disseram que Deus matou os filhos de Jó porque eles viviam na prática do pecado. Jó é esse homem arrasado, sem forças. Mas quando chega, irmãos, olha que interessante. Vá comigo, por favor, até o versículo 42 de Jó, por favor. Quando chega no versículo 42, aliás, capítulo 42, no versículo 7, diz assim: sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz é um amigo de Jó, disse o quê? A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Sabe, depois de tudo isso, quando Deus termina de falar com Jó, Deus diz assim aos amigos de Jó: vocês não falaram para Jó o que é reto ao meu respeito. Por quê? Porque eles começaram a acusar Jó de roubar. Eles começaram a acusar Jó de ser arrogante, de ser prepotente. Eles começaram a acusar Jó de viver na prática do pecado. Então Deus vai dizer assim: vocês falaram do que não sabiam. Jó não estava vivendo nessa situação, irmãos. Jó não estava vivendo nessa situação. Jó estava sendo provado. Jó estava sendo amigo de Deus. Jó estava andando com Deus nesta caminhada. Depois de tudo isso, a Bíblia diz que Jó escolhe, ou Jó descobre, uma das coisas mais importantes na sua vida. Quando Deus fala com Jó, Ele faz 70 perguntas a Jó. Todas perguntas retóricas. E Jó não tem como responder nenhuma delas. E quando Deus termina, então, Jó diz uma coisa. Ele diz assim: Senhor, eu sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não faço a menor ideia de como está o teu coração, a tua alma, o teu espírito, a tua família, o teu casamento, os teus negócios, o teu trabalho. Eu não sei como está. Mas uma coisa eu sei. O nosso Deus tudo pode. O nosso Deus pode todas as coisas, sabe todas as coisas, e não há um lugar só no universo onde a mão do Todo-Poderoso não possa alcançar. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há coração impossível de ser restaurado quando nós falamos do poder de Deus. Não há família que não possa ser restaurada pelo poder de Deus. Não há porta que Deus não possa abrir. Não há porta que Deus não possa fechar. Não há doença que Deus não possa curar. Deus tudo pode. Tudo pode, tudo pode, tudo pode. Aleluia. Deus tudo pode. Em algum momento da vida, talvez você tenha olhado e dito: isso aqui não tem jeito. O meu casamento não tem jeito. A minha família não tem jeito. O meu ministério acabou. Mas não é isso que Deus tem para você. A Bíblia diz que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado, disse Jó. Não pode ser.
Se Deus te chamou, Ele tem um plano na tua vida. Se Ele te chamou, confia nele, Ele tem um plano. E os planos de Deus não dão errados. Deus não perde o plantio. Deus não erra o alvo. Deus não é homem para que minta. E nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, irmãos, não volta vazia. Ela sempre fará aquilo para a qual foi enviada. A mão do Todo-Poderoso alcança qualquer lugar, a qualquer hora, qualquer situação. Essa situação difícil que você vive, ou que você entende que é maior do que você, ela pode ser maior do que você, mas não é maior do que é o nosso Deus. Nesse mundo que nós estamos vivendo, é difícil. As lutas são grandes. Nós lutamos contra o mundo. Nós lutamos contra o diabo. Nós lutamos contra tudo, praticamente, a carne, o pecado. Mas a Bíblia diz que na cruz, lá na cruz, Jesus Cristo venceu, rasgou a cédula que era contra nós, expôs o inimigo publicamente, e nos deu carta de alforria, e por isso somos livres. Somos livres para estar em Cristo, somos livres para viver em Cristo, somos livres para pregar em Cristo, somos livres para correr em Cristo, somos livres para fazer milagres em nome de Jesus Cristo. Entenda essa liberdade, entenda esse poder. A Bíblia diz, o Evangelho não é que ele foi, não é que será, o Evangelho é agora. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho não é um livro. Não é um livro comum. Não é uma história comum. O Evangelho não é uma lenda. O Evangelho não é um conto de fadas. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da tua casa. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação da tua família. O Evangelho é o poder de Deus que expulsa Satanás das casas, das famílias, da vida da pessoa. O Evangelho é o poder que liberta. O Evangelho é o poder que liberta. O Evangelho é o poder que liberta o homem do pecado. O Evangelho é o poder que liberta o homem da morte. O Evangelho é o poder que liberta o homem do mundo. O Evangelho é o poder que liberta o homem do poder da carne. O Evangelho é o poder para a salvação. Você não encontrará salvação em nenhum outro lugar. A Bíblia diz que no final disso tudo, Deus dobra a riqueza de Jó. Deus dobra a família de Jó. Jó termina mais rico. Jó termina mais próspero. Até a beleza das filhas de Jó foram em dobro. Sabe o que Satanás tentou? Satanás tentou afastar Jó de Deus. E acabou foi aproximando mais Jó de Deus. Porque o Jó disse assim, eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Talvez algumas coisas que o inimigo tenha feito, e você tenha pensado assim, isso vai me afastar, vai não. Suporta um pouco, tenha calma, tenha paciência, espera um pouco mais, porque essa experiência que você está tendo é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é para lá na frente você levantar a sua voz e dizer, Senhor, muito obrigado, porque no meio da luta foi difícil, mas hoje eu vejo a vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Essa luta não vai te matar. Isso não vai te destruir. Deus está lutando contigo. Deus está do teu lado.
Deus está te conduzindo. A mão do Todo-Poderoso está te guiando. Essa força que tu está recebendo vem de Deus. Essa alegria que está no teu peito vem de Deus. Essa força poderosa vem do Eterno. Uou! Vem do Eterno. Os milagres que você está vendo vêm dele. E os milagres que você verá também vêm dele. Uou! Aleluia! Aleluia! Ele está no controle, irmãos. Deus estava no controle da vida de Jó. E Deus disse para Satanás: não toque na alma, não toque no corpo e na carne agora. E depois disse: não toque na vida. Nas palavras de Martinho Lutero, o diabo é um cachorro na coleira de Deus, e ele só vai até onde Deus permite, até onde o soberano permite, e nem 1 centímetro a mais. Eu sei que você e eu precisamos ser prudentes, claro que precisamos, mas nós não podemos esquecer do Deus que nós adoramos, do Deus que nós louvamos, do Deus que nos libertou, do Deus que nos comprou, aquele que morreu por nós e com o seu sangue nos purificou de todo pecado. E para terminar, meu irmão, a Bíblia diz que Deus deu tudo em dobro para Jó. E você me diz assim: não pode ter sido, pastor? Porque Jó tinha 10 filhos, morreram. E a esposa de Jó, depois de tudo, teve mais 10. Então não deu em dobro. Porque para ter dado em dobro, tinha que ter nascido 20. Não é essa a matemática? É isso mesmo? Pode afirmar sim, pastor, seria. Para dar em dobro, tinha que ter nascido 20. Deixa eu te falar uma coisa, que talvez você nunca tenha ouvido isto na tua vida. Sabe quando é que algo está perdido? É quando você não sabe aonde está. Algo só está perdido quando você não sabe aonde está. Jó sabia onde estavam os seus 10 filhos. Jó sabia que os seus filhos não se perderam. Jó agora tem 10 filhos no céu. E tem 10 filhos na terra. Deus dobrou. É por isso, meu amado irmão, que nós somos cristãos. É por isso que nós cremos em Cristo. É por isso que nós confiamos em Cristo. Porque o nosso Deus é poderoso para gerar em nós esta fé, esta esperança. Como disse o apóstolo Pedro, é uma esperança que não se corrompe. É uma esperança verdadeira que está guardada dos céus para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Quando Jó se encontrava no fundo do poço, entrincheirado pela dor, cercado pela tristeza, Jó não tinha mais para onde olhar, ele só tinha para cima. E quando ele olha para cima, ele enxerga os céus de Deus, e ele lembra do que Deus disse para ele: Jó, aonde tu estava quando eu fundei a terra? Aonde tu estava quando eu colocava nos céus as estrelas? Aonde tu estava, Jó, quando eu fiz tudo isso? Então Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que brevemente eu o verei face a face. Isso é esperança, porque o crente tem essa esperança. Brevemente veremos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo face a face. Aleluia! Oh! Essa é a nossa esperança, amados. Esta é a nossa esperança. Jó não diminuiu, Jó não fugiu, Jó viveu mais 115 anos, se eu não estiver enganado, e morreu fartos de dias.
140, perdoa, 140 anos. Eu não vou viver 140 anos. Acredito que nenhum de nós vai chegar lá, mas se chegar, glória a Deus. Mas nós vamos até ser fartos de dias, em nome de Cristo Jesus. Graça e paz.